eu, particularmente, gosto muito de uma planta que a gente já até falou no nosso canal de saúde de 0 a 100, que é a guaçatonga, tá? Essa planta, ela é uma árvore que ela cresce por aí, tem gente que conhece como bugre, né? Minha mãe chamava, essa é bugre, né? Então é a guaçatonga, Casearia silvestris, na verdade. Então a gente usa as folhas da guaçatonga. Essa planta é uma planta fantástica, ela tem várias ações farmacológicas. Pelo próprio nome, vocês já sabem que, né, guaçatonga, na verdade, os índios já que a batizaram. Então, na verdade, o que acontece? Vocês podem usar as folhas de guaçatonga e fazer uma tintura, né? A gente faz uma tintura, na verdade, a gente seca essas folhas, seca, e a tintura a gente corta, né, e coloca normalmente. Se você colocar 10 gramas, a gente coloca 10 gramas de folhas de guaçatonga, né, para 50 ml de uma mistura de etanol 70 e glicerina ou etanol 70 e propileno glicol, exatamente porque você vai aplicar ou nos lábios ou na pele, então ela não pode ser só álcool, tá? Que ela arde bastante. Estão dizendo aqui, maravilhosa guaçatonga. Exatamente, eles, né? Ela é fantástica, eu adoro a guaçatonga, eu uso guaçatonga para várias coisas, inclusive para cicatrização a gente usa também para processos alérgicos, muitas vezes, alguns tipos de alergia, umas dermatites atópicas muito doidas, a gente acaba utilizando a guaçatonga. Então, para herpes é uma tintura, tá certo? Que a gente fala na proporção 1:5. Por isso eu falei, se vocês pesarem 10 gramas das folhas secas, tá certo? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão utilizar 50 ml do solvente. Uma mistura pode ser uma parte de álcool 70 e uma parte de propileno glicol ou glicerina. Coloca nessas folhas cortadas, agita bem, tá certo? E deixa uma semana macerando para vocês fazerem a tintura, tá certo? E aí, se vocês forem usar para herpes, vocês podem ou não filtrar. Eu normalmente filtro, né? Mas se vocês quiserem deixar, não tem problema. Pego a parte líquida, né, da tintura e aí aplica na herpes. Então, por exemplo, se começou a ficar vermelho, o que você faz? Você já coloca, né, essa tinturinha, já passa nesse local, tá certo? Não precisa, é só mesmo no local onde você tem, tá certo? A herpes. Para as zoster, gente, a gente tem bastante sobre herpes labial, tem um trabalho na Unicamp bem interessante, que comparou a guaçatonga com a ciclovir, né, que é a pomadinha que todo mundo usa para herpes labial. Enquanto a ciclovir demorou de 5 a 7 dias para secar, a tintura de guaçatonga demorou 3 dias, né? E se ela nem eclodir, se ela estiver vermelha, ela nem dá bolha e nem eclode. Então ela tem uma atividade antiviral, ela segura, né, esse crescimento viral bem eficientemente. E também, essa mesma tintura, vocês podem passar na herpes zoster, e aí a gente tem alguns casos, né, que a gente tem tratado, de pessoas com zoster e que tava com muita dor. Aí, quando passava a guaçatonga, essas pessoas percebiam que essa dor melhorava, tá certo? Então, auxiliou tanto na secagem dessas bolhas da guaçatonga, como na dor, tá? Pode-se tomar o chá de guaçatonga para quando tá com essa herpes zoster? Pode, tá certo? Pode tomar um pouquinho do chá da guaçatonga ou, né, aí você teria que fazer com glicerina ou fazer só com álcool mesmo a tintura para poder tomar. Mas eu prefiro que vocês façam o chá da guaçatonga com as folhas de guaçatonga, normalmente uma colher de sobremesa, tá? Das folhas de guaçatonga, se forem frescas, pode ser uma colher de chá, para mais ou menos 150 ml de água. Aí dá uma fervida, desliga, tá certo? E toma essa xícara se tiver com herpes zoster, também para melhorar um pouquinho essa dor. O problema da zoster é que ela dói, e dói mesmo, tá? Então, é difícil você diminuir essa dor. Então, com a guaçatonga, a gente consegue segurar um pouquinho esse sintoma de dor, porque é uma dor nevrálgica puxada, viu, moçada? Dói mesmo, tá? Não é brincadeira, não. E aí, o que pode acontecer também?
Pode-se aparecer herpes em outro local. Então, alguém perguntou para mim dos cílios, né, que dá nessa região. Aqui você pode passar a tintura, só que se você for fazer a tintura para passar nessa região do olho, o que eu te aconselho? Diminui o etanol 70 na tintura e põe um pouquinho mais de propileno ou glicerina, tá certo? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as 10 gramas da folha seca de guaçatonga, tá certo? Picar. E aí você faz uma proporção um pouquinho maior. Em vez de fazer meio a meio, você faz um pouquinho mais de glicerina, tá certo? Uns 30, 40%, na verdade, né, seria 60, 70% e o resto de etanol. Mistura bem e coloca lá dentro. Então, nos 50 ml, por exemplo, você vai colocar 40 de propileno ou glicerina e 10 de álcool 70. Aí você agita, deixa lá e deixa guardado. Do dia que você precisar, aí, como é cílios, você molha um pouquinho e põe exatamente no local para não escorrer para dentro do teu olho, tá certo? Então, nessa região você tem que tomar mais cuidado. Nariz, aí pode fazer igual da boca, tá certo? Só nessa região do olho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, usar um pouco menos de álcool, né? Por uma questão, obviamente, que o olho é mais sensível, tá? Na pele não tem problema, essa mistura de metade de propileno ou glicerina e metade de etanol é mais que suficiente, dá tranquilo, tá certo? E se você tiver uma herpes vaginal, e aí então o que eu aconselho? Banho de assento, tá? Porque para passar a tintura, por mais que a gente fale, ela vai arder, tá? É um local que arde. Então, o que é? Se for herpes vaginal, eu falo sempre pro pessoal fazer o quê? Um tipo de um banho. Dilui a tintura, tá? Na água ou faz mesmo um chá com essa guaçatonga, tá certo? Por quê? Porque aí a pessoa faz o banho de assento ou molha gases e deixa bem molhadinho e vai colocando lá na região, tá certo? E deixa lá para que ela possa realmente ter já uma ação interessante antiviral no local, tá? Porque herpes vaginal, gente, ela é uma coisa que incomoda demais. Então, você imagina se uma candidíase pequenininha, né, já começa a incomodar, já arde, imagina a herpes, que aquilo lateja, fica vermelho e você não consegue muito ver antes, você começa a sentir um incômodo, né? Então, quem tem herpes vaginal começou a sentir um incômodo mais, assim, leve, tá? Você pode pôr. Aí perguntou, pode ser o extrato glicólico da guaçatonga para o caso vaginal? Pode. É que é o seguinte, o extrato glicólico que você encontra nessas farmácias de manipulação, ele é, na verdade, o mesmo caso da tintura, tá certo? Eles fazem até com um pouco menos de glicerina e propileno e põe mais etanol, tá certo? Mas pode ser, não tem problema, tá? Porque a gente na cosmética ou na farmácia de manipulação chama o extrato glicólico, né? Mas é a mesma concentração da tintura, então você pode usar, tá certo? E aí, quanto que usaria dessa tintura para fazer esse banho na herpes vaginal, né? Então, aí, neste caso, você vai usar 5 ml da tintura, tá certo? Para mais ou menos, né, um meio litro de água, tá certo? Então, você vai colocar essa tintura na água e vai fazer o banho, tá certo? Ou banho de assento, ou se não, você vai molhar a gás e vai colocar na região da vagina e vai umedecendo, vai trocando, tá? Para que ela entre em contato e dá um certo refresco. O ideal é que faça isso várias vezes ao dia. Tudo bem, a herpes vaginal é um pouco mais difícil você fazer várias vezes ao dia, né? A bucal você pode pôr num frasquinho um pouquinho e vai utilizando, né? As zóster a gente fala para começou a arder, passa a tintura glicólica para não ter problema, tá certo? Ela costuma realmente funcionar muito bem, né? Então, assim, nos experimentos que a gente tem visto e em todos os trabalhos que a gente viu, a guaçatonga, ela tá ganhando do aciclovir, né? Que é esses comerciais. Então, eu gosto mais. É óbvio que a indústria não divulga muito isso, mas a gente divulga para vocês, porque essa é uma planta muito fácil de ser encontrada,